Posso te fazer uma perguntinha? Quantas vezes você já ficou olhando para uma foto antiga, uma viagem, um aniversário, um dia aparentemente normal e pensou, por que eu não aproveitei mais aquele momento? A gente vive, a gente passa, e só quando aquilo some, a gente entende o quanto valia. Isso não é culpa sua, isso é ser humano. E é exatamente sobre isso que Frieren fala. Soul no Frieren chegou em 2023 quietinho, sem protagonista reencarnado, sem harém, sem torneio, só uma elfa velha caminhando devagarzinho por um mundo de fantasia. E tomou o coração de milhões de pessoas. E até hoje um dos títulos mais elogiados da última década. Mas por quê? Por que Frieren foi tão aclamado? Porque Frieren não é só um anime. Ela se baseia em uma carta de amor. A vida e as memórias que a gente teima em não perceber enquanto elas ainda existem. A história começa depois da grande aventura, depois que o Rei Demônio foi finalmente derrotado. O grupo de heróis salvou o mundo e seguiu em frente. 50 anos depois do início da jornada, eles, os 4 membros, se reuniram novamente para ver uma chuva de meteoros pela última vez. Ali, enquanto o céu brilha, Himmel, um cara que vamos voltar a falar mais pra frente, morre de velhice. Frieren passou anos longe desse homem, desse grande amigo. E por que a dor chega tão forte só agora? Essa pergunta é o coração inteiro do anime. Para Frieren, 50 anos são um piscar de olhos. Quando é algo constante, o cérebro para de enxergar e só sente a profundidade de algo quando ele some. Frieren não deixou de amar Himmel. Ela simplesmente nunca parou para notar, mas ela não aceita que seja tarde demais para sempre. Ela parte rumo ao norte, em busca do local e descanso das almas, para, enfim, se despedir de verdade. Frieren não é uma história sobre elfos e magia, é uma história sobre nós, é uma história sobre tempo, não o tempo como aquele recurso narrativo onde alguém viaja para o futuro ou reseta a linha do tempo para salvar todo mundo. Não. O tempo como ele realmente é, silencioso, implacável e completamente indiferente, mesmo que você queira que ele tivesse passado de outra maneira. Frieren tem mais de 1000 anos de vida. Pensa nisso por um segundinho. 1000 anos. Se você tem 20 anos hoje, Frieren viveu 50 vezes a sua vida inteira. Se você teve 30, ela viveu mais de 30 vidas como a sua. E ela ainda vive, e vai viver mais. Agora, imagina o que acontece com a sua percepção de tudo quando o tempo funciona assim. Uma amizade de 10 anos, quase nada. Uma geração inteira nascendo e morrendo, uma cena passageira. O pôr do sol que você considera lindo, ela já viveu esse mesmo pôr do sol por séculos. E aqui mora uma das camadas mais brilhantes de Soul no Frieren. A obra não trata a imortalidade como um poder, ela trata como uma condição, com consequências psicológicas reais, profundas e às vezes dolorosas. Estudos sobre envelhecimento mostram que pessoas mais velhas tendem a ser emocionalmente mais estáveis, mais serenas, mais capazes de regular o que sentem. E isso explica muito sobre Frieren. Ela não é fria porque não liga pra nada. Ela é serena porque já viu tudo passar. Ela aprendeu de forma mais dura possível que tudo é temporário. E ela só se adaptou a isso. Em alguns momentos do anime, ela é chamada de coração frio, de ser fria, pelos que conhecem ela superficialmente. Mas quem acompanha a jornada, como nós, entende que não é algo frio. Porque pensa bem, Frieren carrega memórias de pessoas que só ela lembra. Pessoas cujas famílias inteiras já foram extintas, cujas histórias existem apenas dentro dela. Ela é o último arquivo vivo de centenas de vidas. É bonito e um pouco estranho ao mesmo tempo, não? E é aqui que Aizen, o anão, diz uma das frases mais marcantes para ela. Ele fala que a jornada deles juntos durou apenas 1/100º da vida de Frieren, mas foi o 100º que a mudou completamente. E isso não é só coincidência narrativa, é ciência. Estudos sobre memória mostram que certas experiências carregam uma intensidade emocional que faz com que elas se tornem pontos de referência permanente na nossa vida. Elas não somem, sabe? Elas ficam e a gente retorna a elas repetidamente, como se fossem âncoras que nos situam no mundo. Frieren passou a vida inteira acumulando memórias, mas foi aquele grupo específico, Himmel, Reiter, Aizen, que criou as âncoras mais profundas nela. E ela só percebeu isso quando Himmel morreu. Sabe aquele arrependimento que vem não do que você fez, mas do que você deixou de fazer? Aquele emprego que você não aceitou, aquela pessoa que você não chamou, aquela conversa que você foi adiando e adiando e adiando. Esse arrependimento é considerado um dos mais dolorosos e duradouros da vida de alguém. Porque a sua imaginação preenche o vazio com a melhor versão possível do que poderia ter sido. Que você nunca vai saber se era verdade ou não. Porque você simplesmente não fez. E Frieren vai carregar por séculos o arrependimento de não ter conhecido o Himmel melhor. Ela ficou 10 anos ao lado dele, na jornada para matar o Rei Demônio. E quando ele foi, ela percebeu que mal sabia quem ele era de verdade. Se eu não me engano, lá no inicinho do anime Frieren, quando aparece a mestra dela, ela comenta com Frieren que o maior erro que ela cometeria seria a falha de vontade de conhecer as pessoas,
sabe, ao redor da Frieren. E ela simplesmente ignorou. Não por maldade, nem acredito eu que nem por arrogância, mas porque na cabeça dela, de elfa, nesse caso, não conseguia valorizar aquilo que ainda estava presente, aquilo que é constante, aquilo que parece, de certa forma, garantido. E voltando a dizer, nós só notamos a profundidade de algo e a grande importância quando ele não existe mais, quando ele não faz mais parte da nossa vida. A pergunta que Soul no Frieren coloca no ar sem, de certa forma, dar a resposta mastigadinho ou apontar a direção é a seguinte: e você? Quem na sua vida você ainda não parou de fato para conhecer? Quem está presente, constante, garantido e por isso invisível? Frieren não faz essa pergunta com diálogos expositivos, ela faz em silêncio, com um olhar, com uma cena de dois personagens caminhando juntos, sem falar absolutamente nada. E é isso que derruba as pessoas, isso que cativou as pessoas. Mas Frieren não é só uma história de arrependimento e perda, né, que nem tá parecendo. Ela também é uma história de recomeço, de alguém que, mesmo depois de 1000 anos, de mais de 1000 anos, ainda é capaz de aprender, de se surpreender, de sentir. E a grande responsável por isso, de um jeito muito silencioso e muito bonitinho, ela acaba aparecendo nos primeiros episódios, que é a nossa famosa Ferne. E citando ela, eu acho que tá na hora de a gente falar dos personagens de Soul no Frieren, né? Que cada um tem seu papel espetacularmente bem feito. Porque Frieren não é grande só pela filosofia. Ela é grande porque cada personagem que aparece, mesmo os que ficam apenas em um episódio, deixa uma marca. Ferne é talvez o exemplo mais bonito disso. Ela é uma jovem maga criada por Frieren, anteriormente criada por Heimer, e funciona como uma espécie de espelho invertido, na minha percepção. Porque Ferne é expressiva e direta, onde Frieren é distante e contida. Frieren demorou mais ou menos 1000 anos para aprender a valorizar as pessoas, e Ferne parece que já nasceu com esse instinto. E o mais bonito dessa relação é que Ferne ensina Frieren. Uma garota de pouco mais de uma década de vida ensina algo a uma elfa milenar. Isso diz muito sobre o que o anime quer contar pra gente. Que a finitude não é apenas uma fraqueza, algo relevante. Ela é o que nos força a aprender mais rápido, a sentir mais fundo, a viver com mais urgência, mais intensidade, né? E depois, mais pra frente, aparece o Stark, que acaba completando o trio com aquela energia completamente diferente. Levemente corajoso, eu diria, impulsivo e genuíno. E representa algo muito simples, que o anime valoriza imensamente: a presença. Estar ali de verdade. E, como comentei antes, Himmel, um dos personagens que aparece principalmente em flashbacks e é a alma inteira do anime. Ele queria aproveitar cada segundo, explorar cada caminho, ajudar cada pessoa no meio do percurso. Não pelo título de herói, que ele acaba recebendo, inclusive, né? Não pela glória, mas porque essa era simplesmente a forma certa de viver. Tirando agora a parte filosófica de Frieren e falando da parte mais técnica, o estúdio está entregando uma animação fenomenal, por falta de palavras melhores, né? Porque cada cena calma é uma pintura. As paisagens, as caminhadas entre vilas dos personagens, os momentos de descanso, tudo é construído com uma atenção absurda aos detalhes. Sério, eu como fã de anime fico impressionado. Sem contar a trilha sonora. Ela não parece pra chamar atenção. Ela simplesmente tá ali pra te fazer sentir que você tá dentro daquele mundo fantasioso de Frieren, que você está caminhando junto com eles. Em que você junta tudo isso, personagens profundos, animação impecável, trilha envolvente, você entende porque Frieren não é só mais um anime, ela se transformou numa experiência. Frieren surgiu em um momento muito específico da indústria dos animes, onde o que dominava era os isekais, sabe? Pra quem não sabe, aqueles animes de personagens que morrem no mundo real e renascem num mundo fantasioso com uma segunda chance de viver. E o que eu acho que faz de Frieren genial pra mim é exatamente isso, só que de dentro pra fora, na minha visão. Deixa eu explicar melhor. Ela não foi transportada pra outro mundo, ela já estava lá, mas estava tão anestesiada pelo tempo que precisou de uma perda devastadora pra acordar e enxergar a beleza do que sempre esteve ali, sabe? No mundo dela, no mundo de Frieren. E isso é a segunda chance mais honesta que um anime já contou. E eu acho que é por isso que tanta gente se encantou, se emociona vendo Frieren, porque quando você assiste esse anime de uma elfa velha que caminha pelo mundo, você não fica só torcendo por ela, você começa a reviver as suas memórias. Eu acho que as pessoas pensam naquele amigo que sumiu, naquele familiar que você não
não liga faz tempo, naquele momento que passou rápido demais e você mal percebeu. O anime não pega na tua mão e fala pra você refazer as coisas, sabe? Ele só acende aquela luz e te deixa olhar. Tecnicamente, narrativamente, emocionalmente, do jeito que você preferir. Frieren entrega em todos os níveis. Animação que parece pintura em movimento. Cada frame, cada fotografia é muito bem feito. A trilha sonora que envolve sem invadir o espaço, que ela tá só ali para complementar aquela cena. Personagens que crescem em silêncio e uma história que respeita cada segundo do tempo de tela. Não tô dizendo que ela é o melhor anime de todos os tempos, nada disso. Mas ela não veio pra reinventar a roda, ela veio pra lembrar que ela existe, que o tempo faz diferença e que nós devemos aprender a conviver com ele de uma maneira boa, dá pra se dizer assim. Com isso, vou terminando meu vídeo dizendo que, de forma filosófica e poética, Frieren é uma linda carta de amor à vida, escrita por alguém que demorou 1000 anos pra aprender a lê-la, e a sorte da gente é que não precisa de 1000 anos pra isso, né? É só assisti-la e compreender. A gente pode fazer isso agora. Se esse vídeo te fez pensar em alguém, manda uma mensagem pra essa pessoa hoje. Não amanhã, manda hoje, no momento que você tá vendo esse vídeo. E se ainda não assistiu Frieren, vai lá, sem pressa, do jeito que ela mesmo gosta, daquele jeito bem calmo e poético. E se você assistiu e sentiu que tudo isso que a gente falou aqui, deixe nos comentários qual cena te pegou de jeito. Eu quero muito saber de verdade, pra gente debater com mais carinho. Um like, uma inscrição e compartilha com aquele cara que precisa assistir isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.